Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, né, dia 20 de março, né, quarta-feira, nossa famosa super quarta. A gente vai fazer aqui um vídeo rápido para poder falar um pouco sobre a taxa de juros, né, sobre essa dinâmica aí que todo mundo tá de olho, né? Então, hoje nós temos a decisão da política monetária lá nos Estados Unidos, nós temos a decisão da política monetária aqui no Brasil. Então, Fed, né, o FONC, né, que é o comitê que vai definir lá nos Estados Unidos a trajetória da taxa de juros, né? E o nosso querido Copom, né? Com Campos Neto e todos os dirigentes ali que fazem parte do comitê, né, de política monetária, para poder definir para qual vai ser a direção que a Selic vai tomar, beleza? Bom, se você está chegando aqui agora no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar esse like, porque o like me ajuda bastante a entregar esse conteúdo a mais pessoas, beleza? E também, se você quiser compartilhar, você clica em compartilhar, porque isso acelera ainda mais, beleza? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise e idealizador aqui do canal, beleza? Para me seguir aqui nas redes sociais, lá no Instagram, aqui na descrição do vídeo tem um link que está o meu Instagram, só clicar ali e me seguir, né? Ali dá para a gente trocar uma ideia melhor, pode mandar o direct que assim que possível será respondido, certo? Se quiser abrir uma conta na XP e ser assessorado diretamente por mim ou pelos meus sócios, né, e amigos lá na Cashwise, certo? Que são assessores que totalmente voltado para a rentabilidade do cliente, é só clicar ali em abertura de conta. Assim que aparecer na minha base de dados, eu vou entrar em contato com você e assim a gente vai fazer aí uma primeira reunião para entender os seus objetivos, certo? Então, não perca aí, não deixe de clicar aqui e abrir a sua conta para a gente poder seguir juntos, certo? Bom, agora sem mais delongas, vamos falar de taxa de juros, né? Vamos falar aí de política monetária. O que acontece? Essa semana nós já tivemos ali o Japão encerrando o seu ciclo de 8 anos, né, de juros negativos. Então, isso num primeiro momento a galera fica um pouco mais temerosa, por quê? Porque o Japão é um dos maiores compradores de títulos de dívida norte-americana, certo? Então, se tiver uma repatriação dessa grana, então a gente pode ter aí uma venda muito grande em cima dos títulos norte-americanos. Isso pode mexer um pouco com a curva, né, dos rendimentos e isso afetar o mundo todo. Beleza? Então isso fica um pouco mais ali no guardado, né, no radar, precisa ser amadurecido, mas parece que ontem o mercado achou isso muito bem, aceitou muito bem, né, essa questão do Japão. No início, a gente viu ali as bolsas um pouco mais no tom mais negativo, ainda mais as bolsas norte-americanas, mas logo em seguida a galera começou a voltar a tomar bolsas e as bolsas fecharam até mesmo no campo positivo. Isso antes, né, vamos botar assim, da decisão da política monetária que sai hoje, beleza? Então, já começamos com o Japão mandando essa aí, né, saindo dos juros negativos, parece que foi bem visto. Então, o intervalo vai ficar de 0% a 0,1%, beleza? Porém, a curva, né, o comportamento da curva, o Japão parece que vai mantê-la numa questão mais acomodada, mais acomodatícia, né? Então, não foi tão restritiva, assim, até porque 0,1%, né? Não tem restrição ali nenhuma, beleza? Bom, seguindo ainda lá na China, né? Lá na Ásia, desculpa, a China manteve sua taxa de juros, né? A LPRS, né? Que são ali as taxas de juros de referência para empréstimos, né? De um ano, elas foram mantidas, né? Então, China manteve a sua taxa de juros, mais uma taxa de juros que foi mantida. Lembrando que a China precisa crescer, ou seja, precisa fomentar a economia. Para fomentar a economia, a China precisa dar estímulos. E a redução da taxa de juros ela é um estímulo, né? Então, essa manutenção, provavelmente, ninguém quer se mexer antes do Federal Reserve, né? Antes do Banco Central norte-americano. Porque a gente está falando da maior economia do mundo. Simples assim. Então, o que os Estados Unidos toma de decisão, ainda mais na sua política monetária, isso afeta o dólar e afetando o dólar,
isso acaba afetando todas as outras moedas, né? Então, os juros que cada país tem, isso faz com que é uma proteção ali em cima da sua moeda. Então, cada país vai proteger aí a sua moeda. Show? Bom, agora vamos falar ali da zona do euro, rapidamente, que nós tivemos dados de inflação, né? Então, nós tivemos a Christine Lagarde discursando hoje, né, pela manhã, né? O discurso dela é que precisa olhar para a massa de salarial, né, para o aumento salarial, precisa olhar para as margens de lucro e precisa ter mais dados para que venha convencer ali o Banco Central a baixar a taxa de juros. Porém, ela não quer ser a última a tomar essa decisão. Então, a gente já vê um viés de afrouxamento monetário, né, no mundo todo. Então, tanto na zona do euro, lá nos Estados Unidos, a gente vê também uma mudança ali na Ásia, mas o Japão é uma conta à parte, né? E a gente também já vê aqui no Brasil que a gente antecipou, né, o afrouxamento monetário, beleza? Então, ela não quer ser a última, beleza? Então, ela vem seguindo, né? Ela que eu falo, Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, ela vem seguindo, basicamente, o Banco Central norte-americano, em seus discursos e tudo. Então, vamos aguardar como vai ser essa decisão que o BCE vai tomar depois, certo? Então, nós temos aqui, o Reino Unido teve uma taxa anual de CPI, né, que é a inflação ao consumidor, desacelerando para 3,4. Isso é positivo, porque nós temos também o BOE tomando decisão amanhã, né? Amanhã o BOE, que é o Banco Central inglês, né, ele vai tomar a decisão sobre a sua taxa de juros. Um outro dado de inflação que é ali pela zona do euro, lembrando que agora o BOE, né, a gente fala de Inglaterra, do Reino Unido, está falando do Brexit, tá? Então já saiu do bloco econômico europeu, tá? Da zona do euro. Agora falando da zona do euro, nós temos ali a Alemanha, né, o PPI da Alemanha, caindo para 4,1, ou seja, a inflação ao produtor também cedendo. Então a gente já vê um movimento de desaceleração na inflação. Somente dois países que nós tivemos um aumento, né, um soluço ali na inflação, que foi Estados Unidos, que toma a decisão hoje, e o nosso querido Brasil, certo? Mas sem pânico, porque essa alta parece que não vai assustar tanto assim os dirigentes e os presidentes desses bancos centrais. As atenções de hoje, as atenções de hoje, que a gente vê para os Estados Unidos e aqui para o Brasil já tem um Foreign Guidance, né, que já é um direcionamento de 50 base points para a queda da Selic. Ou seja, nós temos uma Selic de 11,25 e o esperado hoje para o mercado é a gente ter aí uma Selic de 10,75, né, na decisão de hoje, beleza? Lá nos Estados Unidos a gente tem aí uma questão da manutenção. Brasil a gente vai falar daqui a pouco. Lá nos Estados Unidos a gente tem uma questão de uma expectativa na manutenção. Só que os investidores no mundo, eles projetam, né, que esse ano os Estados Unidos vai ter 3 cortes de juros de 25 pontos base, né? Ou seja, vai reduzir aí 75 pontos base. Essa é a atenção que o mercado vai estar olhando, né? Isso, o quadro de pontos do Fed, né? Então, nós temos a inflação nos Estados Unidos, que ainda não chegou na sua meta, que é de 2%. Então, a gente tinha uma expectativa, a gente investidores, né, no mundo todo, tínhamos uma expectativa de já no início desse ano de 2024 termos o início do ciclo de corte norte-americano, e isso já foi empurrado para junho, né? Aí, quando a gente olhar hoje, né, o quadro de pontos do Fed, a gente vai entender quantos dirigentes estão votando para 3 cortes de juros ou quantos dirigentes estão votando para 2 cortes de juros, já que nós temos ali um mercado de trabalho forte, uma economia que deu uma desacelerada do terceiro trimestre para o quarto trimestre, né, o PIB norte-americano, e nós temos ali uma inflação que acabou puxando um pouco mais, certo? Ainda mais a inflação ali de serviço. Então, isso pode afetar a decisão do Banco Central norte-americano. A decisão do Banco Central japonês, a gente ainda não sabe o quanto o Fed vai mencionar isso hoje. Isso eu estarei de olho também,
tá? Se o Fed vai mencionar a questão da decisão do Banco Central japonês ou não. Mas a expectativa são de 3 cortes de taxa de juros para esse ano de 2024, ou seja, 75 base points, né? São 3 cortes de 25 lá para os Estados Unidos. Show? Bom, agora vamos falar aqui do nosso Brasilzão, né? Aqui no Brasil nós temos muita gente defendendo, né, a questão do corte de juros aqui no Brasil. Só que nós temos isso aqui, ó, né, a nossa inflação. Né? A nossa inflação, ela vem sempre caminhando aqui, ó, começou a dar uma desacelerada, né? Por quê? Nós tivemos uma taxa de juros que veio subindo. Deixa eu trazer aqui, ó, eu até separei. A taxa de juros no Brasil veio subindo. Nós tínhamos aqui, né, logo ali na pandemia, onde Campos Neto trouxe a taxa de juros para 2%, para um cenário que ele achava que iria acontecer, mas não aconteceu. Quando ele fez isso aqui, essa queda, nós tivemos basicamente a taxa de juros, a taxa de juros, a inflação subindo, porque você fomenta consumo, você está fomentando a busca pelo consumo, ou seja, oferta e demanda, os preços começam a subir, e isso faz com que a inflação nos produtos venha para cima e comece a desvalorizar a moeda, né? Então, depois disso, o que aconteceu? Nós tivemos o Campos Neto subindo a taxa de juros, o primeiro Banco Central começar a elevar a taxa de juros, sair do afrouxamento monetário para poder controlar a inflação, e a gente começa a ver aqui, ó, a partir aqui de 2021, a inflação começando a ceder até a gente chegar no patamar em que estamos hoje, né? Na casa ali de 4,60. Beleza? Então, até o momento a gente está tendo um controle. A inflação chegou a dar esse soluço aqui, mas ainda temos um viés de queda, né? Olhando aqui, a gente ainda tem esse viés de queda. Agora, se parar de subir, que a gente já teve o boletim Focus, olhando para uma inflação para esse ano um pouco mais alta, mas ainda não é tão temerosa, porque a gente está falando aí, pela queda que tem da taxa de juros para esse ano, chegando ali na casa de 9,75, 9,50, a gente está falando aí de um juros real, né, ainda bem interessante aqui no Brasil. Então, a gente precisa somente acompanhar. Por isso que a gente tem ainda, quando o pessoal começa a falar sobre acelerar o nível de corte da taxa de juros, eu ainda fico meio temeroso, porque aí começa a ter muita ingerência, né? Então, ontem nós tivemos já, aqui, separei até aqui, ó, o presidente, né, lá da CNI, né, que é a Confederação Nacional das Indústrias, falando que precisa, nós tivemos aquele pacote da nova industrialização aqui no Brasil, então isso iria acelerar, né, a questão dos investimentos. Então, precisa ter uma taxa básica de juros mais baixa para que fique mais barato o crédito, certo? Só que, para ter esse crédito barato, não pode ser só na marretada da taxa de juros, da Selic. Precisam outros fatores serem movimentados, né? Então, a questão do fiscal no Brasil está melhorando, a arrecadação está subindo, já tem agora mais um texto que vai para a Câmara, né? Que é em relação a benefícios, né, fiscais que tem, tributários que tem as igrejas. Então, isso pode fomentar um pouco mais ganhos, né, arrecadação para dentro do governo e equilibrar assim a conta. O Lula, nesses últimos dias, chegou a mencionar sobre corte, né, e contenção nas despesas. Foi uma palavra até nova que a gente vê aí o presidente falar, né, porque ele só fala em aumentar os gastos. Então, já teve ali uma reunião com os ministros e falou que possivelmente em algumas pastas nós teremos ali uma contenção de despesa. Isso é positivo. Vini, então vai deixar de investir no país que não sei o quê? Não, se a gente tem o orçamento, precisa ser respeitado, é somente isso. Quando não tem um respeito sobre o orçamento, isso leva risco país, né, para cima. Levando o risco país para cima, a taxa de juros é mais cara. Então, são esses os fatores, beleza? Então, para hoje, quando a gente olha mostrar só aqui o Ibovão da Massa, para a gente poder finalizar. Para hoje, nós temos essa expectativa. Banco Central norte-americano mantendo taxa de juros, porém nós temos 2 pontos para olhar. Um é a decisão que o BOJ, que é o Banco Central, o Banco do Japão, tomou, né, de sair da política ultra frouxa,
né, de juros negativo. Isso pode afetar a economia norte-americana, né, na verdade, a curva de juros, né, até porque ninguém até agora falou nada, mas isso pode afetar, até porque o Japão é um dos maiores compradores de títulos da dívida pública norte-americana. E o outro ponto que a gente tem que olhar é o quadro de pontos do Fed, tá? Decisão de cada dirigente, quantos dirigentes vão votar para cortar, quantos dirigentes vão votar para manter e quantos vão votar para poder subir taxas de juros. E o outro ponto aqui para a gente é se vai mudar o guidance, né? O direcionamento do nosso Banco Central. Todo mundo quer que o Banco Central acelere essa questão, o ritmo de corte, tá? Mas parece que Campos Neto não quer acelerar tanto assim, até que outros pontos da economia, como fiscal, como a recuperação do crédito pela rede bancária, venha dar um outro tipo de sinal para ver que a gente pode sim acelerar ou não. Até porque a nossa inflação, como eu mostrei ali, ela já começou a ter uma inclinação. Agora, se essa inclinação vai ser uma reversão na curva pela redução da taxa Selic, é uma outra discussão. Beleza? Bom, olhando aqui o nosso Ibovão da Massa ontem, né, que começou no campo negativo, mas depois já começou a se recuperar, fechou aí em 0,45%, né? Deixa eu trazer isso aqui agora para cá. Bom, nós tivemos Vale com uma surpresa aí subindo, né? Petrobras, que pela ingerência, né, mesmo o petróleo ali subindo, que levou, ajudou as bolsas norte-americanas a subir, né? A gente teve aí uma queda, né? Prio foi para 3%, mas Petrobras, né, que pesa bastante no índice Bovespa, acabou caindo mediante a questão da ingerência. É essa questão que causa problemas, mas vamos com calma, porque essa aqui é somente governança, tá? Não foi a questão dos outros fundamentos econômicos e financeiros da empresa. Bom, em materiais básicos, né, pela alta de 5% ali do minério de ferro, pelos dados que vieram da indústria lá na China, isso acabou afetando o minério de ferro, jogando para cima, que trouxe também as nossas mineradoras para cima. Isso ajudou o nosso Ibovão da Massa a fechar ali com 0,45% de alta, beleza? Para hoje, os dois fatores são Banco Central, Fed e nós temos também a questão do nosso Banco Central aqui no Brasil, decisão da política monetária. Mais importante do que a decisão da manutenção, que é a expectativa, que provavelmente o Fed vai manter, né? A gente tem aí o discurso do Powell. Agora, se o Banco Central cair taxa de juros norte-americana, a gente vai ver aí uma aceleração nas bolsas, porque ainda não está precificado para agora, está precificado para o futuro. Então a gente pode ter aí uma aceleração nas bolsas. Mesma coisa aqui no Brasil, a gente tem contratado 50 base points de corte de juros, de 11,25 para 10,75. Se vier um corte acima dos 0,50, a gente pode ter uma aceleração também aqui na nossa bolsa. Agora, isso já refletido amanhã, né? No caso, para a nossa decisão aqui. Mas já com a decisão do Banco Central norte-americano, a gente pode já ter um reflexo aqui. Agora, se o Banco Central aqui no Brasil já mostrar uma redução nesse ritmo de corte de juros, olhando, porque ele está olhando para a inflação, né? Porque pode ter vindo algum dado que ele, opa, vou dar uma segurada, a gente também pode ver impactos aqui e ter uma liquidação aqui no nosso Ibovão da Massa. Show? Então, muita atenção com o capital de vocês. Forte abraço para todo mundo, uma excelente quarta-feira e até sexta-feira com mais dados aqui no canal. Valeu!